Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao programa Nas Redes da Caridade. Uma alegria muito grande estarmos juntos para podermos conversar, discutir mais um assunto no dia de hoje, né? Onde nós estamos com a nossa bancada completa. Não esqueçam vocês aí que estão nos assistindo, estamos pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. Não deixem de fazer o seu comentário, não deixem de fazer a sua participação através de um like, através de compartilhar, através de mandar um direct. Então você pode estar colaborando para a divulgação do programa Nas Redes da Caridade, que tem a única intenção de divulgar esse conhecimento sobre a nossa realidade espiritual. Então, bom dia a todos e nós vamos aqui fazer as nossas saudações iniciais. Vamos começar pelo professor D'Alessandro. Bom dia, professor D'Alessandro. Bom dia, queridos irmãos de Jornada Evolutiva. Muito obrigado a você que está abrindo as portas de vossa casa e principalmente a sua casa mental, as portas do seu coração. Gratidão. Muito bem. Agora nós temos aqui o nosso querido Wilson, nosso futuro médico veterinário, né, Wilson? Nosso bom dia. Olá, amigos, bom dia a todos. Mais uma vez agradecido por estar com vocês nesse café da manhã. E hoje um tema bem interessante, hein? Morri e agora? Ah, é verdade. Isso mesmo. E agora, aqui ao nosso lado, o doutor José Nilson Nunes Freire. Bom dia. Bom dia à mesa, né? Graças a Deus ter o privilégio de ter esses amigos aí todos aqui presentes e para vocês que também é a razão do programa, um abraço bem forte a cada um amigo e um cheiro na bochecha de cada amiguinha que está nos assistindo. Muito bem, muito bem. Então, pessoal, voltando ao nosso programa, a nossa campainha do amor aí, que nós estamos agora, hashtag tem um coração dentro, é a nossa luta, a nossa busca para aprendermos a respeitar e até um dia amar o nosso semelhante. Morri e agora? E agora? Como estava falando aqui nos bastidores com o Dr. Nilson, eu falei assim, e agora? Nós vamos morrer tantas vezes? Aí o Zé Nilson falou, nós já morremos tantas vezes, milhares de vezes, né? E aqui foi entregue a produção aqui, olha, o nosso logo aqui. Nossa hashtag nas redes. Hashtag nas redes da caridade. É isso então, produção? Hashtag nas redes da caridade. Você coloca isso aí e você vai participar aí do nosso programa, tá bom? Eu acho que logo isso aqui nós vamos sortear. Não pode sortear não, né? Pode? Agora não, porque o programa ainda precisa se fortalecer. Se nós dermos esse aqui, nós vamos ficar sem nenhum. Então, por enquanto, vocês aguardem aí. Vamos falar sobre morrer e agora, né? Então eu vou pedir pro D'Alessandro ele começar a fazer uma leitura do Livro dos Espíritos, né? Onde o professor Allan Kardec ele vai fazer algumas perguntas sobre esse fato aí da morte e do retorno à pátria espiritual, né? Então, onde ele desenvolveu um trabalho na área da ciência para comprovar cientificamente que a morte ali ela é biológica, que a alma, o espírito, ele permanece numa outra dimensão. Então, é um trabalho muito sério, muito interessante, onde você pode encontrar em obras que são básicas aí, né, da doutrina espírita, que hoje agora nós vamos ler o Livro dos Espíritos e aí você vai entendendo melhor esse assunto, tá bom? Então vamos lá, D'Alessandro. Então, quem quiser acompanhar em casa, né, tem um Livro dos Espíritos. Bom, antes da pergunta a alma após a morte, só para as pessoas que estão acompanhando em casa, ó, o que é a alma? Questão 134. Então, resposta, um espírito encarnado. Então, a palavrinha, quando a gente está encarnado, usa-se a palavrinha alma. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Aí, resposta, um espírito. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos.
antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Agora, questão 149. Que sucede à alma no instante da morte? Resposta. Volta a ser espírito externo. Volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Tá. Então, qual é a pergunta? 149? 149. 149. Precisa ter medo para morrer? Porque às vezes a pessoa fica muito apegada, tem aquela medo da morte. Pela resposta deles, se a gente volta ao mundo dos espíritos, de onde a gente se apartara momentaneamente, então ele já está dando a dica na resposta que a gente matematicamente está mais lá do que cá. Ah, tá certo. O senhor quer falar, doutor Nilson? Esse comentário do espírito? Não, esse comentário, como as coisas do Allan Kardec, porque ele leu a pergunta do Livro dos Espíritos. É muito sábia porque é uma plena de espírito que está respondendo para ele. O grande segredo é que as pessoas que não acreditam na alma, não acreditam no espírito, e acreditam só no corpo, é complicado, porque no olhar dele é o seguinte: morreu e agora? Agora, ou enterra, ou vai fazer cremação, ou se morreu no mar, os peixes comem, se morreu no templo aberto, os urubus comem, é o horário. Mas o problema é que existe espírito. E eu só gostaria de lembrar uma colocação que o Chico Xavier uma vez disse, que perguntaram para ele se os materialistas chegavam mal. Ele disse: a maioria fica meio atrapalhado momentaneamente, mas muitos que têm chegado um pouco perturbado é o espírita, porque quando ele desencarna, ele vê alguém, vê um parente, vê um amigo, vê um avô, vê um pai, vê qualquer coisa assim. Quando ele vê, ele toma um susto e diz: então era verdade tudo, e agora? Então era verdade e ele não procedeu como se fosse essa verdade. Diz que esse é que toma muito susto, porque é espírita, mas não aprofunda, não acredita desacreditando. Aí dá problema, porque ele diz: e agora? Porque ele não vivencia, não né? Vivenciou aquilo, morri agora. Aí o susto dele, porque a maioria vai agora tomar consciência, ou relembrar, ou fazer uma análise. Alguns ficam com sentimento de culpa, de mal, bem, depende de cada um. Só que, normalmente, também para acalentar o coração das pessoas, mal geralmente só fica quem viveu uma vida de muita maldade. A maioria diz: olha, eu estou ainda melhor do que quando estou aqui. A não ser aquele que suicidou, aqueles que são assassinos, ou se não o traficante, o bandido, o pistoleiro profissional, esses ditadores, ficam mal. A maioria, ele diz: olha, sempre houve grande aprendizado no processo que eu passei aí. E é interessante, antes de passar para o Wilson, tem uma das obras chamada O Céu e o Inferno, que o Allan Kardec ele reuniu informações, mensagens de espíritos que, né, pessoas que morreram e depois deram a sua comunicação. Então, pessoas, por exemplo, que eram boas, aí ela desencarnou, foi lá, ele invocou essa pessoa, chamou essa pessoa e ela contou o estado emocional dela, e aí o outro que era uma pessoa má, pessoa que ainda tinha muita inveja, e aí contava o que aconteceu no mundo espiritual. A pessoa que, às vezes, ela tirou a sua própria vida, como é que ela se encontrava no mundo espiritual. Então é um livro que vale a pena ler, porque a gente vai se encaixar ali, né? Pelo menos quando eu comecei a ler a primeira vez, aí eu falei: deixa eu ver onde eu vou me enquadrar. Que eu acho, né? Que eu acho, porque a gente se acha sempre um pouquinho melhor do que é. E para a gente entender, principalmente para saber que isso é um processo natural. Natural. Por isso que não se apegue às pessoas e nem às coisas. Porque as pessoas também se vão, como nascem, e nós encontramos elas daqui a pouco. Porque a realidade espiritual é a nossa vida. E a realidade física é uma experiência da matéria, onde você vai reforçar as suas necessidades para promover o seu crescimento
espiritual, né? Então nós temos hoje 5 sentidos, você vai aperfeiçoando esses sentidos para você se tornar um ser mais sensível, a natureza espiritual vai prevalecer sobre a natureza animal, e com certeza quando você fechar os olhos da matéria, os olhos do espírito, vamos assim dizer, eles abrem naturalmente e vão encarar isso de uma forma natural. Muito pelo contrário, né? Imagina uma pessoa que tem uma lucidez imensa e acertou na vida, né? Quer dizer, fez o que devia fazer. É que nem abrir a porta da gaiola do passarinho. Ele vai ficar maravilhado e encantado porque conseguiu ganhar a liberdade com muita naturalidade. Quer dizer, a pessoa foi com responsabilidade. Então, ela vai ganhar essa liberdade de uma forma muito mais ampla, né? Então, eu acho que não devemos ter medo, né? A gente pode estar preocupado por não estar cumprindo aquilo que deveria cumprir, aí sim. Mas medo não, a preocupação ela é inerente mesmo, porque às vezes a gente sempre acredita que estejamos aquém daquilo que deveríamos fazer, né, Luiz? E como sempre se fala, morrer é fácil, desencarnar é difícil. Então nós temos o relato de diversas obras que muitos espíritos chegam no plano espiritual ainda não acreditando que desencarnaram. Tão material, que é falado assim, que é a forma perispiritual, que a pessoa se toca, né? Estou vestido, eu sou eu, como é que eu desencarnei? Se olha aqui meu corpo físico continua físico, né? Eles falam. Então essa parte difícil aí, a pessoa às vezes que não tem uma crença realmente numa vida pós-morte, né? Que acredita que morreu, acabou tudo, dela ter essa consciência. E no livro Ação e Reação de André Luiz, no capítulo lá de provas coletivas, onde tem um acidente aéreo e André Luiz vai acompanhar para entender um pouco mais sobre provas coletivas, ali o instrutor dele deixa claro para ele assim que a morte ali naquele grupo, muitas vezes ela é igual para todos, através de um acidente aéreo, onde a vida de um grupo muito grande foi ceifada ali. Mas o desencarne, a recepção no plano espiritual, ela é muito diferente para cada um, de acordo com o desprendimento, de acordo com a vivência, de acordo com como cada um experienciou a sua jornada física. Então ali naquele livro a gente tem um exemplo, a pessoa que acreditava que existia uma vida, a pessoa que viveu uma vida desprovida de intenções ali materiais, intenção do mal, rapidamente é acolhida, amparada, rapidamente é elevada. Outras que ficam presas aos despojos físicos, materiais, porque não tinham uma crença em algo mais além. Ali também tem o exemplo daquele preso aos bens materiais, que fica preocupado com o que tinha. Então, nesse livro, nesse capítulo, se eu não me engano é o capítulo 18, nós vamos ter assim uma exemplificação muito grande dessa diferença da desencarnação. Porque a desencarnação nada vai mudar, nós vamos continuar sendo nós, da mesma forma, com as mesmas alegrias, com os mesmos desgostos, com os mesmos gostos. A única coisa que vai mudar é que nós perdemos a roupagem física. Mas a nossa personalidade, né, a nossa persona, os nossos vícios e as nossas virtudes que desenvolvemos ou que não desenvolvemos, vão nos acompanhar para o outro lado. Então não tem diferença. Então a preparação é a própria vida. Tem até aquela brincadeira, aquela charge da pessoa que está indo, desencarna com uma mala carregada de bens, né, de dinheiro, e em determinado momento ali da jornada ela tem que largar aquela bolsa e segue só em espírito, porque a bolsa não passa. Então bens materiais a gente não vai levar. O que a gente vai levar? Que eu desenvolver de bem moral, né? A caridade, a fraternidade, o intelecto que eu aprender, é isso que eu na verdade vou levar comigo. E antes de começar o programa, o senhor José Nilson até lembrou aquele caso que aparece no livro Nosso Lar, e quem pôde assistir o filme Nosso Lar também aparece no filme. A da neta da Dona Laura, né? Da Dona Laura, que eu esqueci o nome, mas assim, vai ser recebida na casa de Lisias, que é o amigo de André Luiz, e ela não aceita ficar na colônia. Ela vai fugir da colônia, né? Depois vão resgatá-la no Brau, porque aí, por pensamento, ela pede socorro. Mas assim, só para ver, ó, o livre-arbítrio jamais é derrogado. Esse presente de Deus para suas criaturas, uma das leis, né? A lei de liberdade, que tem o livre-arbítrio, não é derrogado. Agora uma pergunta que uma dúvida. Hoje, nessa presente encarnação, nós temos informações sobre a nossa realidade espiritual, sabemos de reencarnação, tudo isso. Como é que aconteceu até então, vamos dizer, as nossas existências? Será que a gente encarnava e desencarnava, nem sabia que isso existia, né? Ou não tínhamos noção da morte? Porque você fala, como é que eu morri se eu estou vivo?
como é que eu morri se eu estou vivo? Se eu tenho a matéria daquele ambiente, é lógico. A matéria da Terra, ela fica na Terra, mas a matéria do ambiente que eu estou lá é tão matéria quanto a matéria da Terra. Então, como é que funciona isso, doutor Nilson? Será que a gente vinha encarnando e desencarnando e não tinha essa noção, como hoje a gente tem? Com certeza, durante muito tempo, o determinismo predominou. O livre-arbítrio vai desenvolvendo com o correr do tempo. A proporção, no início, é muito determinismo e quase nada o livre-arbítrio. A proporção que foi evoluindo, porque lembra que esse princípio inteligente reencarnou muitas vezes nas condições de seres considerados inferiores. Bactérias, plantas, animais. Até quando chega hominal, ainda a maioria deles não tem muita consciência. A consciência ele vai desenvolvendo com o correr do tempo. A separação da ideia de Deus, do bem e do mal, é correr do tempo. Quando ele começa a entender, aí começa a facilitar. Mas muitas vezes, praticamente, a gente não tem domínio no início sobre esse processo de reencarnação. No estágio evolutivo já da Terra, a grande maioria já tem. Já sabe, já tem o livre-arbítrio já organizado, já tem noção que precisa tomar o caminho do bem. Essa noção nós já sabemos. O que precisa é a pessoa determinar isso para ele. Dizer, olha, eu vou tomar esse caminho porque é o único caminho que vai me dar paz. Não tem outro caminho que dê paz se não for esse caminho. E para dar paz, nós precisamos ainda referências. O Espiritismo convida cada um para não esquecer que a referência maior é Jesus. Ele chama a atenção disso. Toma Jesus como referência para você não se perder. Você pode fazer tudo, mas sempre perder de vista que cuidado com as maldades, cuidado com faça o bem o máximo que puder, aproveita a lição da reencarnação, ame, sirva. Esses ensinamentos é dado para nós, porque isso vai proporcionar muita paz ao espírito. Mas, se ele também quiser tomar outros caminhos, ele vai aprender também com a dor, porque a dor vem também como recurso. Mas a maioria dos espíritos hominal nosso que já está no planeta Terra, ele já tem noção que da reencarnação. Ele pode não saber aqui teoricamente, mas ele já tem noção que tem coisa já armazenada dele. E que voltam? A não ser aquele muito primitivo, assim, para um índio. Sim. Que o índio, quando é índio aqui, porque a maioria das vezes é índio, mas ele não é mais, ele já é um espírito já tarimbado. Tem muito índios aí com bastante preparo até. Certo. Vamos continuar, Alessandro? Com as questões da alma. Eu acho que sim, poderia... Não sei se ele também porque eu pensei escreveu que o alguma Wilson... coisa, o Wilson? Não, eu estava lembrando aqui de um atendimento da reunião de desobsessão, uma certa feita. Um espírito assim calmo que veio relatar que há pouco tempo ele havia descoberto que estava desencarnado. Porque ele conta que em determinado momento, ele tinha uma doença degenerativa, em determinado momento ele se vê dentro de um trem. E ele começa a contar que nesse trem ele parava em estações e cada vez que ele parava numa estação ele reencontrava pessoas que houveram situações na existência dele que ficaram mal resolvidas. Então ele fala às vezes parentes dificultosos, às vezes relações que eu não consegui resolver no meu trabalho, durante a minha vida e coisas que aconteceram comigo, mesmo na minha fase infantil, juvenil. Ele falou, eu não entendia ao certo, mas esse trem parava ali naquela estação e eu ficava vivenciando e revivendo aquela situação, aquela emoção, às vezes um sentimento de raiva, um sentimento de surpresa, e eu só conseguia sair daquela estação depois que eu entendia o que eu precisava aprender com aquela situação, com aquele indivíduo. Quando eu entendia, o trem dava a partida de novo e eu parava em outra estação. E assim foi sucessivamente durante muito tempo eu viajando de trem. E eu percebi que havia estações que eu parava, mas eram só pessoas amorosas, pessoas que
eu não tive nenhum problema e o trem praticamente não parava, ele só diminuía para que eu pudesse ver aquelas pessoas que foram importantes para mim, até que em determinado momento eu cheguei numa estação final e agora estou aqui conversando com você. E aí ele foi encaminhado para a reunião mediúnica ali, e ele me contando então como foi a passagem dele, né? Que foi de uma forma, ele não percebeu, e quando ele viu ele estava passeando de trem. Então olha que interessante, para cada um de nós existe uma forma de desencarnar. Cada um de nós chegará do outro lado com uma perspectiva diferente. E no caso desse irmão que ele veio relatar, olha que belo, estações que ele ia passando, onde coisas que ficaram pendentes, né? Porque tem aquela passagem de Jesus que ele fala, ó, antes de deixar a tua doação no altar, vai e reconcilia-te com o teu inimigo, né? Inimigo ali no sentido figurado, mas nas tuas relações dificultosas, pode ser dentro do teu lar, pode ser no teu trabalho, pode ser no teu grupo religioso. Então é importante, antes da gente fazer aquela oferenda, é realmente a gente fazer a nossa reforma íntima, né? Refletir sobre os nossos atos, atitudes, conceitos, preconceitos que a gente tem no dia a dia e acertar isso daí, para quando a gente chegar lá do outro lado, a despeito desse irmão, não precisar parar em tantas estações para a gente procurar entender o que aconteceu, né? Só uma forma aí de compreensão como é a desencarnação para cada um. E assim, porque as pessoas podem estar perguntando, e a pessoa que morreu uma forma violenta, né? Uma violenta. Às vezes a pessoa está programado um desencarne violento porque é uma necessidade do espírito, doutor Nilson? Não, às vezes o espírito precisava passar determinadas experiências. A violência faz parte ainda da caminhada nossa, né? Desse processo. Ele precisa aprender. A violência pode ser de várias formas. Ruim quem for instrumento desse caminho. O espírito que morre por violência, às vezes foi assassinado. Mas se ele está bem, não vai ter problema nenhum. O problema é para quem assassinou, não é para ele. Porque ele não vai ter, porque não foi ele que provocou aquilo. Às vezes ele até fez um processo de libertação naquele momento. O problema, por exemplo, não é o cara que foi assaltado, o problema é o assaltante. Então, normalmente, a gente precisa ter cuidado para não ser instrumento. Porque o Allan Kardec, com essa pleide de espírito, que veio fazer esse trabalho chamado Espiritismo, que na realidade foi designada pelo próprio Cristo, ela veio trazer agora explicações para o homem aqui encarnado, de como é a vida do outro lado. Porque já sabia que existia vida. As religiões, de um modo geral, dizem, o espírito continua. Todas falam que o espírito continua. Mas não sabia explicar detalhes que o espiritismo começa a trazer. Detalhes, olha, esse pode ficar assim, esse outro, como você citou o livro Seu Inferno, olha, o sujeito que matou, olha a situação, vai encontrar o cara que ele matou, o cara que suicidou, olha como é que fica, mas uma pessoa mediana, como é que fica, uma pessoa boa, como é que fica, uma pessoa que ama a arte, como é que fica, que ama a ciência, uma pessoa do bem, como é que fica, e uma pessoa do mal. Então, abre um leque do entendimento que isso dá muito conforto. E ainda diz, olha, apesar de ficou mal, mas vai ter outras oportunidades, outras reencarnações, e ele vai tentando explicar. Então ele trouxe uma explicação didática, que muitas pessoas pensam que isso é o máximo. Não, é o início do entendimento do mundo espiritual. O mundo espiritual é uma coisa muito profunda, mas esse início nós precisávamos atender. Então o Allan Kardec, na realidade, ele traz o ABC da espiritualidade para nós. O ABC, porque há muita coisa lá na frente. Mas esse ABC a sociedade não sabia. E aí, ele sabendo esse ABC, aí fica bem claro diante dele. Olha o que é que está te reservado. Aí, fora desse trabalho do Allan Kardec, você vai encontrar vários companheiros de religião contando, vi meu parente, sonhei, ele disse isso, falei. Aí você vai ver as experiências científicas hoje, das experiências quase morte,
contando sobre isto, essas experiências sobre reencarnação que tem, falando sobre isso, esse entendimento do estudo dos gênios, que as pessoas precisam entender, principalmente gênio infantil, cara, diz como é que vai explicar isso? Então tem uma série de coisas que vai trazendo, e os homens de ciência estão cada vez pesquisando isso, nós já começamos. E aí eles aprofundam mais, diz, olha, desencarna, não é só o homem não, o animal também desencarna, a planta também morre, e a bactéria, olha, esse princípio inteligente é mais complexo do que... Aí vai abrindo um leque de entendimento, que chega o momento que nós diz, olha, só resta agora eu pôr um pouco de prática disso que nós já sabemos. Ele diz, qual é a prática? O bem. É por isso que eu uso sempre essa frase, eu digo, faça o bem e deixe o pau quebrar. É isso aí. Sabe que eu lembrei do senhor André Luiz? Porque foi um católico, e com todo o respeito ao católico, graças ao catolicismo, chegou às informações no Brasil de Jesus Cristo. Mas olha só, quando Kardec pergunta em que consiste a adoração, há uma lei divina, a lei de adoração, que o pessoal da psicologia transpessoal chama lei de conexão. Toda vez que eu me entrego ao Criador, eu estou fazendo esse processo. Na elevação do pensamento a Deus, deste, pela adoração, aproxima o homem e sua alma. Então, por que eu lembrei de André Luiz? Porque o André Luiz está lá numa região que a gente chama de umbral, de acordo com a codificação, mas era um homem que recebeu informações de Jesus Cristo. Quando ele faz uma prece, é que ele pode ver o benfeitor vindo em sua direção. O Clarencio, se me falha a memória. Então, às vezes, para quem está nos assistindo, morri agora, primeiro ato, agradecer ao Criador, fazer uma oração, porque é isso que a gente visualiza os nossos anjos de guarda, visualiza toda a equipe que vai nos auxiliar. Né? Se eu, claro, fui um assassino tal, e estou arrependido, eu já posso ali, se não... Quem não está arrependido continua até do outro lado com esse sentimento de vingança. Mas olha só uma informação que está no Livro dos Espíritos e na prática o André Luiz mostrou para a gente. Toda vez que nós orarmos, nós conseguimos, no caso é quem morreu, imediatamente ser socorrido. Né? Ele só recebe o socorro quando, ele percebe, vamos dizer, o socorro, quando ele faz uma oração. Estava ali sempre os benfeitores auxiliando, querendo auxiliar, mas ele se fechava, né? Então, no capítulo 1 do Nosso Lar, ele fala isso, da oração, a importância da oração. Interessante, né? Porque isso é uma coisa que a gente precisa, talvez, cultivar mais. Porque é um momento de intimidade sua, onde você vai ser honesto, né, verdadeiro, você vai ter um ato de submissão, porque tem um ser superior, e você vai se entregar naquele momento, porque você precisa de um auxílio. E quando você faz isso, a sua frequência vai elevar. Por isso que a gente atinge pessoas que estão num nível mais elevado, que já estão uma frequência. É como se a gente estivesse num prédio e a gente está lá no térreo. Mas se a gente elevar o nosso pensamento, eu vou acessar o pessoal do primeiro andar. E se você for um espírito já um pouco mais espiritualizado, iluminado, você consegue atingir outros andares, outro patamar de outros personagens aí, de outras esferas. Então, esse ato de submissão da oração, com devoção, com sinceridade, ela faz com que seu pensamento ele fique elevado. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, vamos elevar os nossos pensamentos, né? Quando vai fazer uma prece, vamos elevar os nossos pensamentos. Então, nós precisamos disso. Pelo menos um pouquinho durante um dia, a gente precisa disso. Para que você se conecte com a sua realidade, a sua essência espiritual, com o divino. E nós precisamos nos conectar com o divino. Porque quando a gente se afasta do divino, nós criamos problemas. Da mesma forma, dentro de um lar, se você se afasta dali e tem um desentendimento, e você vai criar um problema sério ali dentro. E você precisa se reajustar. Então você precisa voltar a se reajustar. O reajustar é estar bem um com o outro, né? Não importa onde estejamos, mas eu preciso estar bem.
E a mesma coisa em relação a Deus que eu vejo. Quando eu me afasto, eu crio problemas para mim. Por isso que eu preciso voltar. A prece, ela me ajuda a fazer essa conexão. Mas como o Dr. Nilson falou, o trabalhar no bem, que é já um pensamento mais elevado, eu vou mantendo uma constante, eu vou conseguir manter isso, sustentar. O problema é você sustentar o bem. Fazer uma atitude boa ali, uma vez ou outra, é fácil. Né? Não é verdade? A gente vê isso, vai fazer caridade, vou todo domingo lá. Agora vamos sustentar isso, ter paciência todos os dias com aquele irmão que dá trabalho, com aquele pai que não cumpriu com o seu dever. Então, aí você precisa sustentar. E quando a gente desencarna, e você tem essa consciência, ela continua lúcida, né? Vai até ter uma lucidez maior. Então, não precisa se preocupar assim tanto. E o Espiritismo, ele veio trazer essas informações preciosas, não como uma religião, mas como uma informação para você saber viver, né? Não é para você ter rituais cabalísticos, nada disso, mas é para você saber viver bem, né? E foi nos dado um modelo aí de como é que eu posso acertar mais na vida. Olha, até Jesus deu uma regra, uma diretriz aí pra gente. Vamos obedecer, vamos procurar seguir, porque isso vai nos fazer muito bem. Tá bom? Quem vai agora? É campanha da caneca isso, agora? Campanha da caneca. Vamos lá, campanha. Acordem aí todos nós. Estamos numa soneira, acho que a nossa direção. Acorda a direção. Campanha da caneca, precisamos fazer dinheiro aqui, com todo o respeito, para poder manter o programa, né? E se sobrar algum dinheiro, a gente reverte lá para o Luiz Monteiro de Barros, que tem as suas atividades sociais lá. 3223-5635. 3223-5635. Não deixe você de liga lá, fala com o João Augusto e peça a sua caneca, né? Para que você possa estar colaborando com o programa Nas Redes da Caridade. Falando nisso, dá um like aí, compartilha, divulga, né? Convida as pessoas para assistir, para que assim a gente possa divulgar para o maior número de pessoas esse conhecimento. Por quê? Todo mundo vai morrer, não vai? Não tem ninguém que fique sem morrer aqui. Todo mundo vai morrer. As informações que nós estamos dando, elas são preciosas. Estão contidas aqui, nós, como espíritas, estamos lendo obras do cunho espírita. Mas existem outras obras que falam sobre a morte? Existe. Existe na vida do além? Existe. Só que o Espiritismo, o professor Allan Kardec, ele fez um estudo sobre isso, desenvolveu um método sobre isso e nos deu uma credibilidade para dizer, olha, realmente a morte não existe, só existe uma morte orgânica do corpo físico e a gente continua na nossa realidade espiritual. O senhor está dizendo para falar do kit de higiene. Kit de higiene. Kit de higiene. Onde está o kit de higiene aí, produção? Ele disse que estão pedindo lá para as crianças. Não tem imagem? Tem imagem, pronto, olha aí. É uma campanha, né? São 70 sacolinhas de higiene que são doadas para as crianças. São 70 crianças que são diariamente atendidas lá, ou noturnamente atendidas no Luiz Monteiro de Barros, mas também tem dia que atende pelo período da manhã. E aonde a gente precisa do quê? Sabonete, pasta de dente, shampoo, condicionador, álcool em gel, escova de dente, né? E aí você pode ajudar? Pode, quem não pode ajudar? Liga lá nesses telefones, fala com a Adriana, a Vitória, ou então no próprio Luiz Monteiro, com o João Augusto, e você vai ajudar, tá ajudando e colaborando. Quer conhecer o trabalho? Vai lá um dia à noite, conhecer o trabalho, vai uma quarta-feira, terça-feira, quinta-feira, e você vai conhecer esse trabalho fantástico. Cada dia tem uma atividade com a criança. E agora nós vamos ter uma surpresa aí, viu? Logo, logo nós vamos ter balé. É balé que se fala? Balé? Balé? Como é que é, Darissa? Não sabe? Parece que é francês, né? Balé.
E aí nós vamos ter aula de balé, logo, logo nós vamos dar as informações aí para vocês. Vai ser um negócio, um projeto aí muito legal para as crianças ali do bairro da Vila Nova. Mais alguma coisa, doutor Nilson? Não, a produção falou sobre Produção, tem mais nada? Wilson? Voltando para o tema, né? Morri agora. Morreu. Eu me lembrei daquele filme da década de 80 que foi famoso, Ghost. Ah, o Ghost. Patrick década de Swayze, 80? década de Faz 80. tempo assim? Patrick Swayze, Demi Moore, e ali mostra bem formas de desencarne, né? A passagem, ali quando o Patrick Swayze chega no plano espiritual e o primeiro momento, aquele negócio que se fala muito da luz, né? É oferecido a luz para ele encaminhar, mas, como é dito em todas as obras, é respeitado o livre-arbítrio do espírito ali que desencarnou, e ele decide não seguir a luz, ele decide ficar ainda na parte ali do planeta Terra, ali encarnado, mais próximo à pessoa amada, para resolver ali aquela situação que para ele ficou pendente. Então nós vemos ali, numa forma hilária, algumas situações, mas que não diferem muito do que realmente acontece. Mas na parte final do filme, a gente vê quando aquela pessoa que tentou ali assassiná-lo, ou fazer mal a ele, né, diversas vezes ali durante o filme, que acaba tirando até sua vida, quando ele desencarna, espíritos das trevas, né, eles têm ali uma forma de mostrar para que nós entendemos, para que nós possamos entender, eles fazem em forma de figuras escuras, espíritos que carregam aquele homem que desencarna e levam ele como se fosse para as trevas. Então mostrando realmente ali como a conduta da gente é importante na hora do desencarne, porque nós vamos estar simplesmente sintonizando com aquilo que nós vibramos. Então nós somos pessoas que têm uma conduta boa, que procuramos agir da melhor maneira possível, nós temos uma vibração. E não é que ninguém seja perfeito, porque longe disso. Todos nós, como ele falou aqui, o Caetano, nós temos as nossas mazelas, os nossos calcanhares de Aquiles a desenvolver. Mas o importante é a gente saber o que a gente precisa desenvolver e, através do esforço diário, tentar superar essas limitações. Então aí fica uma dica aí só para que a gente entenda aí de uma forma alegórica como acontece aí o desencarne de acordo com a nossa vibração. E esse filme é espetacular, porque quando ele toma o tiro, para a gente ver que a morte ela é interessante. Ele tomou o tiro, mas ele não deu nem conta, ele saiu correndo atrás do bandido. É uma demonstração clara, ó, a vida continuou. Depois, aí ele foi pensar, opa, aí depois que ele percebeu que ele já não fazia mais parte daquele mundo da matéria. Mas é espetacular, porque você continua com as mesmas atitudes, né? Continua com as mesmas atitudes. E é o que acontece nas reuniões, né? Chega um espírito e nem sabe que desencarnou, está vivendo às vezes um drama, está vivendo uma situação emocional, às vezes há muito tempo aquela situação e não percebe, não dá conta disso, né? Mostra até para nós, para que a gente tenha entendido, o trabalho do médium ali na brincadeira ali com a médium, né? Que a princípio no filme trabalhava ali no charlatanismo, mas depois ele percebe que pode se utilizar dela ali para se comunicar com a Demi Moore no filme e acaba se utilizando. Então mostra o papel da médium, como funciona ali realmente uma intermediária entre os dois planos, e é isso que realmente que acontece. Então de forma ali, às vezes numa brincadeira, mas num filme romance, ali mostrando para nós essa realidade do plano espiritual. E teve aquela cena lá que ela pegou o cheque, e ele falou, não, vai fazer doação. E ela não queria doar, pô. Eram milhões de dólares, né? E aí ela teve que doar para a irmãzinha lá, para a feira. E a freira, quando vê, fica toda maravilhada, né? Mas é um filme muito interessante. Quer falar, doutor José? Não, é que o assunto, como está morrer e agora, às vezes eu digo para coisa prática aqui nossa. Para o espírito, o Alessandro até chamou a atenção que para o espírito, uma das coisas importantes é ele, depois que desencarnar, se ele possível fizer antes de desencarnar e depois uma prece, que as coisas vão facilitar muito para ele se ele usar a força da prece naquele instante. Tem espírito até que se ajoelha no corpo para agradecer aquele corpo, às vezes o corpo, coitadinho, está tudo acabadinho, já bem velhinho, mas ele agradece aquilo. Para nós, aqui encarnado, serve assim, soube do desencarne de alguém, faz uma prece para essa pessoa. Às vezes a tua prece vai acordar ele para ele fazer uma prece, que até então ele está atordoado, ele nem parou. Às vezes aquilo vai funcionar como uma alavanca para ele. Então a tua prece é muito importante para aquele.
Se a pessoa está aqui ficando doentinho, cada vez pior, às vezes chamar a atenção da família, olha, faz uma prece com ele diária e chamar a atenção para ele, às vezes dizer, olha, começa a fazer prece todo dia, pede a Deus para te ajudar, pede para teus espíritos familiares, teu anjo da guarda, vir ajudar. Porque a prece, como o D'Alessandro falou, é uma coisa muito importante, é uma ponte entre nós e Deus. É uma ponte. Então a prece é como o jeito, uma vez eu vi um espírito que falou assim, a prece é o telefone sem fio, que foi feito direto de nós para Deus. Então essa prece tem uma funcionalidade. Então para esses que morreu, se ele puder fazer a prece, faça, que é muito importante. Mas se ele não puder, e os familiares e os amigos peça por ele, até que não precisa nem ser amigo, mas pede, porque vai ser bom para ele. Como um dia, quando acontecer isso conosco, seria bom que alguém fizesse uma prece. Para isso é muito importante. Então você lembrou de alguém que já está do outro lado, pede a Deus que ele tenha paz, que ele peça isso. Esse pensamento chega dele, porque os espíritos alegam que ajuda muito. Então, a doutrina espírita, ela veio abrir um leque de entender isto e ainda abrir o leque para dizer como é que nós podemos ajudar o outro. Porque é como se fosse uma roda gigante, tá? A hora do outro lado, a hora do lado de cá. Então, a população de lá quer ajudar daqui, mas a daqui também tem que ajudar de lá. Então é preciso, porque também, lembra que nessa roda gigante, nós estamos agora na parte de baixo aqui, mas ela vai girar. E nós também vamos fazer isso. É uma eterna roda gigante até chegar um dia que não precisa mais entrar nessas rodas como os orientais usam, principalmente o indiano. Essas rodas, a roda da reencarnação, não vai ter mais necessidade. Mas isso ainda demora muito para todos nós. Então, essa lição do Murri, a doutrina espírita abre um leque de grande entendimento para todos nós. Pois não, D'Alessandro. A produção está dando a dica do horário do Evangelho, não é isso? Ah, tá dando? Está dando a dica. Você tá falando um ponto para você? A produção manda uma tela alimentar. O Evangelho. Mas esse negócio, deixa eu só falar, ó. Uma vez, tem uma historinha que uma nave veio visitar a Terra e para tirar as impressões da Terra, né? Eram seres evoluídos de outros planetas e vieram tirar as impressões da Terra. Quando eles vão relatar, ele fala assim, vocês não acreditam. Eles acreditam que lá eles são carne. Eles acreditam que eles são carne, matéria. E os outros falam, não é possível. Eles não sabem que eles são espíritos, almas? Não, eles acreditam que eles são carne. Mas eles acreditam que a carne tem saudade? Eles acreditam que a carne se emociona? Então, e ficou num diálogo assim, mostrando a parte emocional, dos sentimentos, das relações familiares, do que a gente agrega de valores aqui. Tudo é proveniente da carne. Será que nós vamos continuar pensando dessa forma, de que a carne é mais importante do que o espírito? Ora, nós estamos em 2022, né? Nós não podemos entender que alma, espírito, é uma questão de religião. Alma e espírito é uma questão da ciência, é uma questão da vida. Agora, um comportamento que eu tenho dessa alma e da vida é uma filosofia que eu faço da minha vida. E a proposta espírita é uma filosofia de vida, baseada em quem? Em Jesus. Para ser santo? Não. Para deixar de fazer algumas coisas que nos fazem mal ainda. Faz mal para a carne? Faz. Por quê? Porque o espírito desequilibra a carne. Não tem jeito, né? Então, uma vez eu tive uma prova oral na homeopatia e eu sempre fiquei muito nervoso com o negócio de prova oral. E aí a professora perguntou para mim assim, Caetano, o que é doença? Meu Deus do céu, doença? O que é doença? E eu fiquei mudo, não sabia nem... Porque na homeopatia, doença é o desequilíbrio da força vital. Simples e fácil, não tem mais o que inventar. E aí ela, na sua sabedoria, ela começou a conversar comigo, e tirou a resposta. Mas Samuel Hahnemann, quando veio trazer esse conhecimento dessa terapêutica aí,
Ele falava assim, olha, o desequilíbrio dessa energia que gera doença. E você é o que comanda tudo isso. Então, não vamos entender que a carne ainda, não vamos estar nessa. A importância está na alma, na essência, no espírito. Você tem saudade de quem desencarnou ou retornou para o mundo espiritual por conta da essência e não da carne. A carne, tanto é que você enterra, você queima. Se ela fosse tão importante, você ia fazer que nem os faraós, ficam lá passando as coisas para poder preservar aquilo. Na ignorância, entre aspas, né? Tá bom? Então, leia uma obra espírita, principalmente essas basilares aí, né? Que vai te esclarecer muito quem perde um parente, quem perde um pai, uma mãe, e quem entra num estado emocional muito ruim. Não faça isso. Por quê? Porque se altera quem retornou, porque o outro também vai preocupado e você se desestabiliza. Então, no final, não ajuda ninguém, só prejudica a todos, né? Então, não deixe de ler, de conhecer, de saber, de se informar, porque a gente tem muita informação. Você tem no YouTube, aí põe lá, tá cheio de palestras, tá cheio de aulas aí que vão falar sobre isso, mas com uma visão espírita. Porque é uma visão onde você tem uma visão racional. Não é uma visão emocional, não. É uma visão racional. Então, procure entender isso para você não sofrer, porque todos nós vamos perder filho, vamos perder marido, vamos perder esposa, perder entre aspas, né? Vão retornar ao mundo espiritual. Então, estejamos sempre preparados para no dia de amanhã, não estar lá mais recente, querido, você saber como você pode ajudá-lo e como você pode se ajudar. Principalmente aí como o Dr. Nilson falou, uma oração, uma prece, isso tudo colabora muito para o bem-estar emocional de todos nós. Vamos então, agora, o Evangelho, né? Então, segundo o Espiritismo. A gente está abrindo a casa, né? Isso. O Evangelho segundo o Espiritismo está aí no... E abrir a casa, que é o capítulo 3º. Há muitas moradas na casa de meu pai. Então é a passagem registrada pelo evangelista João, capítulo 14, versículos 1 ao 3º. Né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai, se assim não fosse, eu vô-lo teria dito. Pois me vou para vos preparar lugar. Depois que eu me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver também vós aí estejais. Agora vem o senhor Allan Kardec escrevendo: diferentes estados da alma na erraticidade. Foi ao acaso, hein? A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que nele encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, conforme se acha este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais. Variarão ao infinito o meio em que ele se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenham. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituem objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Bom, bem... Muito bacana. Qual é o capítulo? Capítulo 3º, itens 1 e 2. Capítulo 3º, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Você, então, depois faça as suas reflexões. Aqui nós vamos fazer as nossas, né, doutor Nilson? A questão das moradas aí, do estado de espírito. Você quer falar? Não, já li, obrigado. Quer falar? Há muitas moradas, ele está chamando a atenção, essas moradas não só aqui no nosso planeta, em outros planetas e outros mundos, e deve ter milhares de mundos habitados, não é
pouco, não, milhares e milhares. E Jesus não diria isso se não fosse à toa. E os cientistas, eles buscam outras vidas em outros planetas, porque lá dentro eles sabem que existe, estão procurando. E vão encontrar e não vão demorar muito para começar a encontrar. Então o que precisa é isso, o espírito, como a gente disse, às vezes está desequilibrado quando passa para o outro lado, ou por algum sentimento de culpa, de remorsos, de coisas, ele pode estar desequilibrado momentaneamente, ou acha que não deveria ir agora, que deixou criança pequena, negócios, coisas que tinha que ter feito e não fez. Então a gente diz assim, ele está desequilibrado, ele precisa se equilibrar. Como é que se equilibra o espírito desequilibrado? Ele indo na direção do espírito, e na direção do espírito é a prece. É o primeiro ponto para ele se equilibrar. Realmente, quando ele faz a prece, ele falou aí o caso do André Luiz, na hora que ele fez a prece, ele se equilibra. Ele pelo menos junta as coisas numa direção. Então, a prece é um recurso fantástico para os encarnados e desencarnados. A mesma coisa, você está muito perturbado momentaneamente, faça uma prece. Às vezes a pessoa diz, mas eu não tenho nem condição de fazer prece naquela perturbação. Só em você pensar assim, Jesus, 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 você já está fazendo prece, você está se equilibrando. Tente o equilíbrio. O espírito é a mesma coisa, ele precisa equilibrar. E a parte nossa é tentar ajudar ele a se equilibrar. Então, há essas moradas, lógico, tem as moradas dos espíritos já puros, planetas já que os espíritos estão, planetas mais evoluídos do que o nosso, planetas igual a nós, planetas piores do que o nosso, que tem também isso tudo. Então, esse conhecimento que o Espiritismo traz é muito importante e também uma esperança para nós. Às vezes a pessoa está velhinho, mas e agora? Eu estou sabendo disso agora. Você está sabendo agora, mas você pode, a partir de agora, começar a trabalhar. Não tem problema. Que Jesus chama a atenção dos trabalhadores da última hora. Esse caso, viu, Caetano? Deixa eu contar esse caso. Aqui tinha um médico aqui em Santos, muito bom, esse doutor Toledo Pisa. Ele era homeopata, muitos anos aqui, um homem de uma bondade imensa. Mas no início ele tinha muita cultura, ele falava 5 idiomas, era um homem muito preparado. E ele no início achava que o comunismo era um caminho, porque era a cultura melhor para ele. Naquela época o comunismo estava começando ali com tudo. Aí ele tinha essas ideias assim no início, né? Porque é amoroso, ele queria ajudar. Mas no fim da existência dele aqui, passou alguns problemas e ele, na época, ele procura o Zé Luiz, que era do Fraternidade, porque ele conhecia o Zé Luiz, porque tratava a família há muito tempo. Disse, Zé, está vendo uns problemas aí, não entendo dessa área, mas será que existe alguma coisa disso? Aí o Zé Luiz conversa com ele, Zé Luiz é uma pessoa experiente nessa área, e dá a coleção de Allan Kardec para ele. Como ele era um homem estudava muito e lia muito, e em poucos meses ele leu a coleção toda. Aí foi lá Zé Luiz, mas Zé, como é que eu nunca li isto? Eu agora estou preocupado, eu não podia ter deixado, eu li tanto, li tudo quanto é filosofia e não li isto. O Zé Luiz disse para ele, não se preocupe, doutor Toledo, que o senhor sempre foi espírita. A sua conduta era a conduta de espírita. Isso é que importa. Aí eu lembro, ele teve essa conversa, naquele mesmo ano teve a Semana Espírita. Olha o Toledo lá na Semana Espírita, acompanhando a semana, todas as palestras ele assistiu uma outra. Então você veja, toda época é época. Então o jeito diz é trabalhador de última hora, não tem problema. O jeito faz prece lá na última hora, não tem problema. O que precisa é a gente ir nessa direção, que eu sempre digo para a família, começa a ficar ruim, eu digo, faz prece todo dia. A pessoa, não tem problema, é evangélico, abre a Bíblia e lê uma passagem de Jesus, é católico, a gente sempre faça todo dia. E mande a pessoa fazer, às vezes ele não tem condição, mas você vai fazendo, porque a prece é o primeiro caminho para ir na direção do Cristo e na direção de Deus, é esse caminho. É isso aí, pessoal, nós estamos esgotados.
o tempo está esgotado, né? Vamos encerrar então? Você quer fazer mais algum comentário? Então eu agradeço ao acolhimento de todos que nos abriram as portas de vossa casa e que possamos morrer para as questões do mundo e renascermos para as questões do Espírito. Muita paz. Muito bem. Wilson, por gentileza. Mais uma vez agradecendo pela oportunidade de estar junto com você e com a sua família e que a gente possa refletir aí sobre nossa conduta, sobre o nosso comportamento, que a gente possa realizar a nossa reforma íntima para que a gente tenha uma morte e um desencarne em paz. Que assim seja. Muito bem. E o doutor Nilson, quer suas considerações? Que a paz de Jesus fique com cada um de vocês. Use a força da prece. Para aqui, para a banca, para a nossa bancada, pode fazer prece. Quando lembrar de nós, pode fazer prece, que nós estamos sempre carentes. E quando a gente for lembrar de cada um de vocês, fazer prece, como Jesus orientava os discípulos, orai um para os outros. Que Deus, a paz de Jesus, fique com vocês. Isso, muito bem. Então nós estamos encerrando mais um programa nas redes da caridade. Não deixe você de nos assistir, também de compartilhar e levar esse conhecimento a todas as pessoas, para que todos sejam informados da nossa realidade espiritual e daquilo que nos acontece após o nosso desencarne, após a morte do corpo físico. Então, que todos nós tenhamos um bom fim de semana e até o próximo programa, com a ajuda de Deus. Fiquem em paz.